Cada vez mais, arquitetos e decoradores capricham nos detalhes na elaboração das áreas de lazer. Sem dúvida, trata-se de um espaço muito especial, onde crianças, jovens e adultos podem se divertir fugindo daquela violência das grandes cidades. Confira a dica do arquiteto Gilvan Acioli. As áreas de lazer hoje em dia são conhecidas por oferecer muito conforto, comodidade, sendo um espaço reservado totalmente para a diversão de crianças, jovens e adultos. A grande maioria dos empreendimentos aqui em Sergipe proporcionam esse lugar que geralmente fazem grande sucesso. Ao meu lado, o arquiteto Gilvan Acioli, que é responsável em ambientar um desses espaços em um famoso condomínio aqui, vai nos mostrar um pouquinho sobre a importância desse espaço. Realmente é um diferencial em um empreendimento ter uma área de lazer completa? Com certeza, eu acho que hoje as áreas comuns nos grandes empreendimentos, né, são os atrativos, né? Hoje a procura cada vez mais dos proprietários pela área comum por questão de privacidade, de segurança. Então, assim, os filhos ficam restritos a essa área, não tem muita necessidade de pegar e estar buscando outros lugares. E no empreendimento desse porte, então, a gente tem condições de acomodar muitas áreas comuns, como aqui a gente teve a oportunidade de ter o espaço Kids voltado para um público mais jovem, e o espaço que é um salão de jogos, voltado para um público um pouco mais adulto, né? Nesse espaço que nós estamos aqui, o que ele é? Mostra um pouquinho para a gente. Bem, aqui a proposta do espaço Kids foi a gente trazer um pouco do virtual, né? Então, assim, a gente criou uma área de um homezinho, tá entendendo? Um cineminha para as crianças. Então, assim, foi utilizado o tapete para dar o conforto da criança não pisar no piso gelado, tá entendendo? Já tem o conforto de ficar um pouco descalço. As poltronas, a gente teve a oportunidade de brincar com as cores, né? Nas poltronas e nos planos que foram trabalhados. Mais na frente, a gente brincou com a área de PlayStation, né? Assim, de jogos. Então foi utilizado ali o cubo mágico, que foi uma brincadeira muito utilizada na década de... Bem retrô, né? Bem retrô, né? Então o cubo mágico voltou como um puff para o ambiente. Então, a gente teve aqui também uma área de jogos de carteado, né? Então foi utilizada a mesa Sarine, com a cadeira ópera, que faz a vez de uma mesa de jogos, né? Você utilizou bastante cores aqui, o laranja, o verde. É um diferencial hoje na decoração explorar essas cores vivas? Na verdade, quando a gente parte para um espaço mais jovem, o que é que a gente pensa? Pensa em cores, né? Então, assim, foi feito um estudo de cores para pegar e o que é que a gente teria como proposta para o ambiente. Então, os planos trabalhados juntamente com a iluminação, foi um diferencial desse projeto, né? Nos planos verdes, a gente tem a iluminação no teto, certo? As luminárias em formato redondo, né? E aí, quando ela virou o plano laranja, as luminárias saíram dela e foram para a parede, né? Vieram em forma de arandela. Então, isso daí foi uma coisa que marcou bastante, assim, as pessoas que chegam aqui e observam, gostei da arandela. Então, assim, foi uma proposta realmente de planos a serem trabalhados. Outro diferencial que quem chega aqui chama grande atenção é aqui na parede, né? É bem destaque. Eu mesmo fiquei encantada. Explica um pouquinho o que você fez, a sua proeza. Então, aí foram as arandelas, né, que eram paflons. Eles eram luminárias de teto, e aí veio dessa forma para a gente pegar e brincar um pouco com a iluminação, né? Não só com as cores, não só com a forma, mas a iluminação aqui também é um diferencial nesse projeto. E como ele tem as TVs, então toda a iluminação ela consegue ser dimerizada, então assim, você consegue ter um ambiente mais aconchegante do que a gente ter só essa iluminação fria. Aqui no Salão de Jogos também é um espaço bem convidativo, né, Gilvan? Qual foi a sua proposta? A proposta no Salão de Jogos, a gente já vem com uma proposta muito diferente em termos de cores, né, de lá do Espaço Team. As cores aqui foram neutralizadas, a gente veio com as cores mais neutras, certo? Os brancos e os beges. E a cor veio através do berinjela, né, que veio no pendente, nos detalhes da parede de iluminação. Então, a proposta desse ambiente foi a gente ter um público realmente misto. Já que a gente tem mesa de sinuca, tem mesa de carteado, tem o ping-pong, né, e tem o pebolinho, o vulgo totó, né? Então, assim, a proposta foi pegar e ter esse público misto de forma harmônica, né? Então, assim,
A mesa de ping-pong é uma coisa, sempre é um atrativo para adolescente, né? Ele sempre gosta. É um jogo que tem muito nos colégios, então é um jogo de competição. Então, assim, sempre tem um público que se encaixa. O totó é uma brincadeira que todo mundo gosta, né? É um verdadeiro passatempo. A sinuca foi o grande atrativo desse ambiente, né? Uma mesa maravilhosa, né? Até então, branca, eu acredito que muita gente não tenha conhecimento dela ainda. A sinuca é uma coisa, a sinuca, ela estilizada dessa forma, é realmente um pouco difícil da gente encontrar e assim, é realmente um diferencial no projeto. Muita gente deseja ter em casa uma sinuca e muito mais agora dessa forma, né? Que ela vem como peça de decoração, né? Juntamente com o pendente também, que é um pendente de design da Bertolucci. Então, assim, isso daí foi uma composição legal, né? A sinuca também teve como diferencial o suporte de taco, né? Então, geralmente o suporte ele é utilizado na parede. Então, a gente conseguiu um suporte de chão, que é bem diferente. E a forma de você marcar a sinuca veio harmônica com o projeto, né? Então, o quadro branco, ele acabou entrando no painel. Então, a gente tem um painel em laca e tem um quadro branco que dá apoio à sinuca, né? Com um apoio para apagador, para os pilotos. Então, assim, aquela coisa do giz, do quadro negro, é uma coisa que a gente não usou nesse projeto. E as mesas de carteado, né? Que elas conseguem atender o público adulto, né? Assim, porque ela vem revestida, ela veio numa forma de madeira natural, sendo que com a pintura branca, certo? O linhão, que é um tecido resistente, que dá um conforto a quem está utilizando. E dá para notar que essa área aqui é sofisticada também, não é uma sala de jogos comum, né? Também assim, foi uma coisa muito bem pensada, foi toda a sofisticação dessas áreas, né? Então, assim, isso daí foi proporcional ao empreendimento, né? Então, assim, o empreendimento como todo foi pensado numa sofisticação desde das residências, né? Desde as casas até as áreas comuns. E um destaque também para a iluminação, assim, a gente pensou bastante nos efeitos de iluminação desse projeto. Então, assim, foram os rasgos nas paredes, as mangueiras embutidas, os rasgos do gesso. Então, isso daí foi tudo um projeto muito bem elaborado com relação à luminotécnica. Então, assim, realmente esse projeto teve uma visibilidade legal. Mostra que aqui em Sergipe tem muito talento, tem muita ideia boa e que não precisa ir para fora para poder trazer novidade. Com certeza. Eu acho que cada vez mais, assim, o profissional sergipano, ele está ganhando destaque, ele está mostrando o seu trabalho, está entendendo? Essa coisa da decoração, da ambientação, é uma coisa um pouco nova para a gente e era muito restrito, certo? Mas hoje a gente consegue pegar e enxergar que as pessoas estão visualizando realmente a ambientação como uma necessidade, tá entendendo? É uma questão de pegar e você conseguir compatibilizar bem os espaços e harmonizar, né? É uma coisa que às vezes um ambiente pequeno ganha um destaque sem você ter noção de como ele tem o potencial para isso. Estivemos no Espaço Tim, depois no Salão de Jogos, e uma grande novidade também em empreendimentos é a boate, por incrível que pareça, né, Giovana? Aqui a gente tem um grande diferencial, né? O salão de festa e a boate. Então, assim, a área foi toda estruturada em termos de acústica, certo? Então, assim, não incomoda quem está no salão de festa. As paredes, pisos e tetos foram tratados acusticamente para isso, certo? E, assim, a proposta da boate a gente veio com uma linguagem já muito contemporânea, né? As paredes são paredes com um revestimento imitando um cimento queimado, certo? Uma pintura que imita um cimento queimado. A proposta dos túneis, né, de inox, que é um grande diferencial, assim, as pessoas se surpreendem quando chegam aqui e esperam uma mesa e não tem uma mesa, tem um túnel inox, né? Então, assim, é uma coisa que marcou bastante. As banquetas, que são as banquetas de design de Zanini Zanini, que é bastante conhecido esse design internacionalmente, certo? Então, assim, a proposta de cores também que foram trabalhadas aqui, o cinza, o amadeirado, o amarelo e o lilás. Então, assim, tudo isso deu uma proposta bem contemporânea à boate, né? Então, assim, as pessoas marcam bastante essa imagem, tá entendendo? A proposta também foi feita um rasgo na parede, que funciona como um apoio para copo, já que a gente não tem uma estrutura de bar, que era uma proposta que realmente que não tivesse dentro do espaço. Então, assim, o rasgo na parede, ele consegue acomodar os copos, as bebidas que estão sendo descartadas.
Então, assim, eu acho que foi bem feliz também o resultado desse espaço.